somos do NUCA, São João da Serra, e hoje nós estaremos entrevistando a Lindy Nova Reis, que é um exemplo e inspiração para outros esportistas do município de São João da Serra. Nome completo, idade e sua profissão. Meu nome é Lindy Nova Reis Oliveira, tenho 40 anos e minha profissão, eu sou servidora pública, sou professora na rede municipal e sou secretária na rede estadual de ensino. Como você se interessou pelo esporte? No esporte, eu acho que muitas coisas na vida nos escolhem. Eu acho que o esporte, de certa maneira, me escolheu. Sempre teve aquele preconceito muito grande entre mulheres jogar bola, então começou mais ou menos isso, uma brincadeira. Aí depois a gente foi se organizando e aí já tenho mais de 20 anos nessa luta. Antes eu diria que era incansável, mas não. Hoje eu já estou bem cansada, já tenho 40 anos, mas estamos aí. Que dificuldades também encontrou e enfrentou? Quando se faz esporte amador, sem profissionalismo nenhum, as dificuldades elas são imensas. Os investimentos são poucos, mas sempre que falta investimento sobra em força de vontade. Onde muitos veem dificuldade, eu sempre procurei ver a oportunidade. Se você gosta do que você faz, não são as dificuldades que vão parar, não são as dificuldades que vão definir o que é sucesso e o que é fracasso. É a força de vontade, é a determinação, é a garra e, acima de tudo, é o foco, é a força e a fé que cada um carrega dentro de si. Teve alguém que apoiou você? Samuel, quando você encara 20 e tantos anos de sua vida, você encontra muitas pessoas que lhe empurram para baixo. Mas você encontra também cada atleta que eu treinei, cada oportunidade dada, foi um apoio que eu encontrei. Apoio a gente encontra de todos os lugares. Basta a gente parar e saber reconhecer quem realmente tem a intenção de lhe ajudar ou tem a intenção que naquele momento apenas sair na foto. O que a senhora aprendeu com o esporte? O esporte ele me deu muita coisa, acima de tudo, disciplina, o senso de responsabilidade, o senso de compromisso. Isso foi o esporte que me deu. Surgiu a ideia do gol de placa? O gol de placa é o seguinte, eu joguei bola e jogava também, viu? Eu joguei bola e aí depois eu vi a necessidade, as meninas da cidade gostavam de jogar bola, mas era de forma desorganizada. E ali a gente, com muita dificuldade, a gente conseguiu uma brechazinha nos horários lá de fora e a gente conseguiu montar um time feminino. Eu era dona da bola, então eu era dona do time. Naquele tempo que não tinha comprar bola, eu era dona do time. Aí eu era dona da bola, então eu era dona do time. E nós montamos a governadora Yassanaí era uma das meninas que jogou bola comigo na época, fazia parte do time titular, uma grande jogadora, uma fixa maravilhosa. Então, a gente montou um time, né? E aí daquela coisa desorganizada, a gente passou a ter o horário dos treinos. Eu era muito chata na cobrança, eu sempre sou muito chata na cobrança, na disciplina, na seriedade, levar a coisa a sério. E aí a gente montou aquele time feminino. E o time foi conseguindo despertar novas meninas que viviam dentro de suas casas, que também queriam ter um contato com a bola. E aí a gente montou um time a gente montou uma seleção, né? Montou uma seleção. E aí a gente, por que não sair? Por que não ir até outro lugar? E aí a gente conectava com outras meninas, né? Conectar não. E eu meio falar, né? Não tinha nem celular. Mas
gente falava com as meninas, vamos marcar um joguinho. E aí eu fui prestando atenção que em todas as cidades da circunvizinhança tinha público o feminino. E quando eu saí, chegou um momento que você tem que... Chegou um momento na vida da gente que a gente tem que escolher. Então chegou um momento que eu não estava mais me sentindo tão estimulada a continuar com a seleção feminina, né? A seleção feminina. O que foi que eu fiz? Eu terminei saindo. Saí, passei 2 anos fora, sem jogar bola nem nada. E eu fui prestando atenção que o futebol feminino em São João da Serra ficou meio que desamparado. Eu saí, aí a Sana saiu, outros jogadores saíram, e as meninas que foram chegando, elas, de uma certa forma, acho que elas foram sentindo a dificuldade de realmente levar o futebol feminino. E aí eu passei 2 anos, quando foi um dia eu disse, eu acho que eu posso fazer alguma coisa pelo futebol feminino. Estamos perdendo talento, aqui em São João da Serra tem muitas meninas que jogam bola, que sabem jogar bola. E aí eu tive a ideia de fazer um pequeno torneio, né? Tanto que o primeiro torneio que eu fiz, eu só convidei só 3, daqui foi 4. E aí fiz, não chamei de gol de prata, fiz um torneiozinho, né? Quando foi no outro ano, eu disse, eu vou fazer algo mais ambicioso, vou fazer um torneio organizado, porque o futebol feminino ele era visto apenas para fazer uma abertura de um torneio masculino, e o futsal ele estava não só aqui, mas na circunvizinhança, ele estava muito distante, os investimentos estavam mais para campo, e as meninas lá atuando, para jogar, se humilhando, pedindo oportunidades. Aí eu disse, não, vou fazer. Aí fiz. Aí eu disse, que nome que eu vou botar? Que nome que eu vou botar? E aí eu disse, eu vou botar gol de placa. Porque eu não tenho condições de comprar os troféus. Foi por acaso. Porque naquela época, como eu fazia um investimento próprio, eu não tinha condições de comprar os troféus. Aí eu digo, então como é que eu vou fazer? Eu acho que placa é mais barato. Então eu vou colocar gol de placa, porque placa, né? Eu não sou obrigada a dar troféu, sou obrigada a dar uma plaquinha. Aí tem uma plaquinha de vidro, né? E aí, quando foi em julho, eu vou procurar férias, porque tá todo mundo livre, então é um incentivo a mais sair de casa. E aí fiz, e pra mim foi uma grande surpresa. Olha, o gol de placa hoje, não é só eu que estou falando, são as estatísticas, é o maior evento esportivo feminino, eu acredito que no Piauí. Só não está maior porque, aquilo eu estou dizendo, eu faço por voluntariado. Se eu tivesse aquela predisposição de procurar mídia, procurar pessoas, grandes marcas, grandes nomes, eu acredito que se eu fizesse esse tipo de propaganda, eu acredito que o gol de placa estaria maior. Mas o gol de placa para mim hoje, eu acredito que para todos é o maior evento esportivo feminino do Piauí. E cada ano a gente procura fazer melhor. Este ano eu não sei como será, não sei nem se eu vou conseguir fazer, porque estou com a recomendação médica que eu não posso me estressar. Descobri que tenho diabetes e estou procurando me tratar. Eu que sempre procurei despertar atividade física, sou extremamente sedentária e agora tenho que... Quem sabe, não sei se eu vou ter forças para fazer o gol de placa, mas se eu não tiver, a São João da Serra vai ter que fazer, porque não pertence mais a mim, pertence a São João da Serra. Porque
quem me conhece sabe, eu nunca me promovi, nunca disse eu. Não faço nem questão de sair na foto. Porque eu acho que quem tem que brilhar, quem tem que aparecer são os esportistas, são os atletas, são as meninas que nunca tiveram oportunidade. Olha, é uma coisa linda você olhar para aquela quadra ali. Na segunda semana de julho, é uma coisa única você olhar para aquela quadra e você ver uma pequena ideia se transformar numa coisa grandiosa daquela. Grandiosa daquela. Então não pertence mais a mim. Quando eu não tiver mais condições de enfrentar de frente, São João da Serra vai ter que fazer. Então o Gol de Placa começou isso. Uma pequena ideia que se transformou num grande evento. E sobre a juventude, que eu acredito que é uma dessas maiores conquistas, né? Tá, o Juventude, ele começou quando estava faltando uns 10 dias para um GPF de 2016, a diretora do Iraci Carvalho, a dona Joelina, me chama. Eu disse, não, minha filha, eu gostaria de falar com você. Chega lá e disse, minha filha, vai ter um GPF e esses meninos estão querendo ir, não tem ninguém para treinar. Gostaria de saber se você aceita fazer um treinamento com eles, tudo. Eu disse, tá bom, faltavam 10 dias. E aí ela disse, olha, mas os meninos já até se organizaram, já tem os nomes, tudo certinho, só que você não, tá bom. Marquei. Quando eu cheguei lá no pole, tinha um monte, me entregaram uma lista, né? Tanto o feminino quanto o masculino, me entregou uma lista. Disse, doutor, essa Gabriela, tá aqui o time masculino, tá aqui o feminino. Eu digo, não, vocês não trabalham assim. Eu não trabalho assim. Eu trabalho, eu mesmo escolhendo o que eu vou trabalhar. Aí botaram, eram uns 20 meninos. Desses 20 meninos, eu digo, olha, só vou levar 10. Aí riscaram lá, me deram 10. Eu me digo, não, vocês não estão entendendo. Eu vou escolher. Então fiz uma semana de peneira e escolhi os 10 jogadores. E na outra semana a gente foi treinar, tanto masculino quanto feminino. Quando nós chegamos em Campo Maior, 2016, pela primeira vez nós sentimos um time masculino realmente capaz de ganhar o GP, que é um sonho do masculino. Isso já aconteceu com o feminino, né? Não atrasado, mas o sonho mesmo, aquele sonho, aquele desespero, era do masculino. E nós caímos na semifinal para Castelo, mandando o jogo de 4-2. E caímos, terminamos perdendo nos pênaltis. Resumindo, esses meninos não quiseram se separar. Tá entendendo? Eles não quiseram, eles queriam conquistar alguma coisa, porque eles viram que era um time de grandes talentos. E eles não queriam aceitar aquela derrota. Então, quando foi, o GPEPS foi ali nos meados de junho, maio, junho, quando foi em novembro, eles ficaram treinando no polo. Treinando, quando foi em novembro, eu recebi uma ligação de um deles. Disse, doutora, a gente queria falar com a senhora. Até que foi o Denilson, que é o goleiro hoje de Juventude. Aí eu disse, tá bom, fui conversar com ele. Disse, doutora, é porque nós não nos separamos e a gente queria montar um time. E a gente queria montar um time, mas a gente só vai montar o time mesmo se a senhora aceitar ser a treinadora. Porque nós sentimos que com a senhora dá certo. Aí eu disse pra eles, eu sem titubear, eu disse pra eles. Eu disse, eu aceito treinar vocês, porque eu vi que vocês são talentos no lugar certo, na hora certa, nas posições certas. Eu aceito, mas desde que vocês obedeçam o comando. Que qualquer decisão que eu tome dentro ou fora de quadra, que vocês acharem que eu tomei errada, vocês respeitam a minha decisão. Não, impôs as minhas condições, treinamento, disciplina, seriedade, responsabilidade, compromisso. E acima de tudo, desportividade, aí aceitaram. E eu peguei o time, né? E aí, poucos dias a gente já montou
uma sequência de treino, já montou um nome, Juventude, e aí as coisas foram acontecendo, que em 3 anos de fundação nós temos 6 títulos. Então é um time vencedor. É um time que obrigou São João da Serra, aos outros times de São João da Serra, a treinar. É um time que obrigou a cada atleta dos outros times ter seriedade nos treinamentos. É um time que tirou o sono de gigantes do futsal de São João da Serra. Então, o Juventude, para mim, ele é mais do que um time. Ele, para mim, é a comprovação de tudo que eu acreditava, o que podia ser um time de forma amadora, e que se você seguisse aquele padrão digamos assim, de recomendação, você teria sucesso. O Juventude, para mim, é a realização de um trabalho duro e de que, acima de tudo, hoje, quando eu ganho, eu comemoro só. Quando eu perco, eu comemoro só. Alguém pode dizer, tu comemora a derrota? Se a gente não souber trabalhar os nossos fracassos, as nossas derrotas, a gente não vai saber usufruir do nosso sucesso. Entendeu? Então é isso. Juventude ganha. Bacana, o plano deu certo. Juventude perdeu, muito foi que perdeu. Eu não vou procurar perseguir ninguém. Eu vou procurar onde foi que eu errei. O que foi que eu não vi? Que estratégia eu não vi? O que jogador do time adversário fez que eu não percebi? É isso que eu vou fazer. Então, o Juventude, ele é um time, eu acredito, diferenciado, porque tem esse trabalho interno. Perdeu? Não vai perseguir. Ele vai treinar mais forte, ele vai parar, vai focar aonde nós erramos, e aí você pode ter certeza. Quando o Juventude perde, ele volta mais forte. E qual é o recado que você tem para deixar para os adolescentes em relação ao esporte? Que apesar de todas as dificuldades, não desistam. Coragem para ser diferente. E que você precisa de competência para fazer a diferença. Se você não tiver um objetivo, você desiste. O jovem que quer encontrar sucesso, ele não pode abaixar a cabeça e ter até dificuldade. Um recado que eu deixo aos atletas de São João da Serra, aos esportistas, aos jovens, é isso. Não desistam, persistam, teme, e um dia a oportunidade virá. Se a oportunidade não virá para você se transformar num profissional, mas você, com certeza, você vai se transformar num grande cidadão, uma grande cidadã, porque hoje, psicologicamente, as pessoas estão muito fracas. Hoje se você estiver treinando um time e você dá um grito, você precisa ter muita consciência daquele grito que você está dando. Quem está fora chama você de bruta, de ignorante, de chato. E quem está dentro tem que ter a consciência de que aquele grito, ele tem que ser entendido como um alerta e não como uma falta de respeito. Então, é um labirinto de situações que muitas vezes separa o vencedor do que não conseguiu. É você saber interpretar dentro de si o que é positivo e o que é danoso para você. Os jogadores que eu trabalho com eles têm essa consciência. Às vezes eu grito eles na frente de todo mundo. Por que eu grito? Porque eu sei que aquele grito não irá afetar ele negativamente psicologicamente. É como um alerta. E essa foi a entrevista com a Aline Tavares.